Hi guys, como vocês estão? Hoje a gente vai dar uma revisão dos assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, até porque já faz um tempo que a gente não viu os assuntos, né? Então é sempre bom dar uma revisada, além de iniciar o conceito de operadores. Bora lá? Pau na máquina. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Além de, se você tiver qualquer dúvida, comentário, feedback, ou se surgir alguma dúvida, comente aí nos comentários abaixo que a gente sempre está interessado e a gente responde sempre que pode. Mas, bora dar início a essa revisão. Revisão dos assuntos vistos. O que é uma função de escrita? Se vocês lembram bem, a função de escrita é o cout. E ela é bem simples de ser escrita. Ela tem algumas nuances, tem algumas explicações bem fáceis de se trabalhar na verdade. E se você tiver com dúvida, você dá um confere nos vídeos anteriores. O que é uma função de leitura. A gente acabou de ver, inclusive, no vídeo anterior que eu soltei essa semana. Se você lembrar bem, a função de leitura é o cin. E ela é bem simples e trabalha sempre em conjunto com o cout na maioria dos casos. O que é uma variável booleana? Se você lembrar bem, a variável booleana é uma variável que você trabalha sempre com true ou false, ou 0 e 1. Ela tem um conceito mais para você trabalhar com conceitos lógicos, raciocínio lógico, circuitos lógicos. Se você que tiver interesse, inclusive, comente aqui embaixo. A gente pode trabalhar uma série de vídeos e trabalhar com a parte de circuitos lógicos também. Que tipos de variável permite que valores decimais? Lembrou? Então, existem dois tipos de variável que você trabalha com valores decimais. A primeira é a float, lembrando que ela tem um pequeno assim, entre aspas, um pequeno espaço de memória na qual você vai trabalhar. Todavia, existem variáveis, como por exemplo o double, que você pode alongar o tamanho da memória e assim trabalhar com mais casas decimais. Mas lembrando novamente que cada vez que você ocupa mais casas decimais, você vai gastar mais memória, e muita memória para um determinado programa pode transformar ele num programa lento, e nem sempre é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar com o máximo de eficiência possível em um código, em um programa. A variável char é possível escrever quantos caracteres? Na variável char, a gente trabalha com um caractere só. Só que a gente pode escrever em strings de char, que a gente pode escrever palavras, letras, frases. Só que isso a gente não vai trabalhar nesse primeiro módulo. A gente pode trabalhar com esse módulo mais para frente. E agora a gente vai dar início à aula de hoje, que é operadores. E falando em operadores, o que são operadores? Você já parou para pensar? Se você prestar atenção nas easter eggs que eu soltei nos vídeos anteriores, se não, volte nos vídeos anteriores e assista todos. Acompanhe a playlist de C++ para robótica que a gente está trabalhando. Não é isso. Não são operadores. São médicos fazendo operações, mas não as que a gente vai fazer. E nem são operadores de veículos. Não é isso também. Muito menos operadores de caixa. O que a gente chama de operadores é algo que você já conhece, e a gente classifica em três principais tipos, que são operadores aritméticos, lógicos e comparativos. Sendo que cada um executa de uma maneira diferente e, na verdade, você já conhece, porque se tratam de operadores matemáticos, na maioria deles. O primeiro grupo que a gente vai trabalhar são operadores simples, tá vendo? Não tem grande surpresa. A gente tem dois operadores aqui, uma de atribuição e uma de soma. A atribuição é esse sinalzinho de igual, que na verdade a igualdade a gente vai trabalhar com outro operador. Você vai ver mais pra frente. E o de soma é o clássico, é o sinalzinho de mais, bem simples, né?
Primeiro grupo que a gente vai ver são os operadores aritméticos, que são operadores bem simples, nas quais você inclusive já trabalhou em conceitos matemáticos, que são esses. Para resumir, e para ser mais direto, eu vou dar os que vocês conhecem de maneira mais simples. Para você fazer uma soma em C++, você vai usar o sinalzinho de mais. Para fazer uma subtração, você vai usar o sinalzinho de menos. Para você fazer uma multiplicação, você vai usar o asterisco. Por que o asterisco, Daniel? Porque o x, como muitos conhecem, a gente pode utilizar muito ele como se fosse uma variável, ou como um caractere x, e como o x já tem uma demanda de informações para ele, a gente usa o asterisco para simbolizar a multiplicação. E para a divisão, a gente usa a barra. Lembrando que na divisão a gente vai dar o resultado da divisão com uma barra, mas existe um módulo da divisão, porque se você prestar atenção, às vezes, quando você usa uma divisão e sobra um resto. O resto dessa divisão a gente vai dar como essa porcentagem. Existe ainda um grupo de operadores nas questões aritméticas que são o incremento e o decremento. A gente vai trabalhar esse incremento e decremento no C++, no CodeBlocks. Então, se você não baixou, volta nos vídeos anteriores, dá uma conferida lá que a gente explica tudo, como baixar, como mexer e como instalar, bem simples. Bora lá pro CodeBlocks? Aqui no CodeBlocks a gente vai entender como é que é o incremento e o que é o decremento. O incremento, na verdade, é como se fosse uma soma pré-determinada para um valor. Ah, Daniel, então por que eu não somo? Porque o incremento você soma em sequência. A gente vai ver muito isso quando a gente estiver trabalhando com alguns conceitos. Nas próximas aulas vocês vão ver melhor como é que a gente trabalha isso. Primeira coisa que a gente vai ver, o que é o incremento? O incremento é uma soma. Você vê que é como se fosse o sinalzinho de mais somando aqui. Você vê que esse daqui você está incrementando, só que sem graça, diferente das outras somas, a gente está somando dentro da mesma variável, ou seja, a gente está fazendo uma alteração dentro de uma mesma variável. Ou seja, no início do programa, o valor de Cin, inclusive aqui está errado, e aqui a gente pode colocar o resultado do incremento. Aqui eu vou comentar porque a gente vai trabalhar com diferentes tipos de incremento, porque existem diferentes tipos de incremento. Então, como a gente estava explicando, o incremento é só um reaproveitamento de uma mesma variável que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, nesse num1, eu vou salvar num1 dentro de num1. Então, bora ver? Rodando o código, digite o primeiro número. Se eu colocar 30, o resultado vai ser 31. E agora bora trabalhar. Letra. Bora comentar esse código e fazer outro tipo de incremento. O incremento que soma dois valores. Um valor, na verdade, um pouco maior. Se a gente dá um incremento aqui, deu um incremento de 13 em cima da variável, da mesma variável. Todavia, existe um incremento na qual você pode escrever, que é o pós-fixado. Ou seja, ele vai primeiro somar e depois adicionar o valor. Ou seja, se eu dar aqui, já deu errado. Copy. É que aqui eu tô trabalhando com num1, né? Daniel burro. Olha, sempre você tem que prestar atenção. Inclusive já vou alterar aqui. Ponto e vírgula. Sempre bom botar ponto e vírgula. Sempre bom, tá vendo? Erros surgem. Sempre bom prestar atenção. Se a gente for prestar atenção aqui, de novo. Vamos colocar aqui, ó, 30.
31. O que ele fez? Ele pegou, somou e demonstrou. Todavia, tem um pré-fixado. Nesse caso, não vai aparecer tanta diferença. Vocês não vão perceber tanta diferença no incremento. Mas olha, 31. Ele executou o mesmo processo, certo? Ele pegou a informação e somou. Só que tem um detalhe. Se eu fizer isso, essa mesma operação... Espera, eu vou comentar aqui. Eu fazer esse mesmo processo, só que... Daniel burro. Caralho, tá difícil aqui. Copiar. Colar. Apagar isso daqui. E dar um Ctrl V. Se a gente fizer esse mesmo processo, só que dentro do Cout, você vai perceber que não teve diferença nenhuma. E se a gente fizer um incremento pós-fixado agora? Bora ver, fazer um teste. Oxi, o que aconteceu? Por que o resultado apareceu 30? Porque o que ele faz? O incremento pós-fixado, diferente do pré-fixado, o que acontece? O pré-fixado, ele soma mais 1, ele sempre vai somar mais 1, ele não vai somar mais 13. Isso daí, o mais 13 a gente só faz se a gente escrever dessa maneira. Por isso que existem diferentes tipos de você incrementar um valor. Mas voltando, o pré-fixado ele soma primeiro e depois executa a função na qual ele se situa. O pós-fixado, o que ele faz? Ele executa primeiro a função e depois ele soma o valor. Por isso que quando a gente digitou 30, ele só somou depois. Aí você me questiona, Daniel, por que eu vou usar o pós-fixado se ele não soma direito? Ou se ele só soma... se ele está somando errado? Então, meu caro jovem, a gente vai ver que mais para frente ele é bastante útil quando a gente está trabalhando com o if, o else, o if-else, as estruturas de decisão, as estruturas de repetição, que é o for, o if-out. Então a gente vai ver outras estruturas, coisas mais à frente, que a gente vai usar diretamente o incremento e o decremento. Mas, no mais, a gente fica por aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre as funções de funções não, Daniel, burro. A gente vai ficar com os operadores lógicos e os operadores comparativos. Beijões para vocês. Pau na máquina. Comentem e compartilhem se você gostou do vídeo. E é isso.